a Bíblia nas nossas mãos, né? E que ela tem 66 livros, né? E que esses livros estão ali disponíveis diante dos nossos olhos, nas nossas mãos, para nós aprendermos a conversar com o Senhor, e nós conversamos com o Senhor através da palavra do Senhor nosso Deus. Também estamos nos preparando para a celebração do Natal, né? O Natal, nesse ano, tem o tema Natal da Esperança. E hoje nós vamos falar Natal da Esperança. O anjo visita uma jovem chamada Maria. O anjo visita uma jovem chamada Maria. O texto que nós vamos ler, amados irmãos, se encontra, abra sua Bíblia, né? Lá, Lucas capítulo 1, do verso de número 24 até o verso de número 38. É um texto bastante longo, mas eu quero ler com os irmãos, porque a leitura da palavra nos edifica. A leitura da palavra já fala aos nossos corações. E como eu disse para os irmãos, o que eu falo aqui não é o que os irmãos ouvem aí. O que os irmãos ouvem aí é o que o Espírito Santo de Deus quer falar ao coração dos irmãos, né? Porque a mensagem que sai daqui, e entre aqui e chegar ao coração dos irmãos, é obra do Espírito Santo de Deus. Eu oro, preparo a mensagem, mas o chegar no seu coração é o Espírito Santo de Deus que chega até aí. Vamos lá. 24, Lucas 1, 24. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Palavra de Isabel. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já 6º mês para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus nada haverá de impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Amados, do Gênesis ao Apocalipse, tudo aponta para Jesus, nosso único e suficiente Salvador. A história da salvação não começa no Novo Testamento, nem com alguns profetas. Começa lá no livro de Gênesis, né? Falando a respeito do Yeshua HaMashiach, isto é, o Cristo do Deus vivo. Quando nós estamos falando a respeito desse Natal da Esperança, que nós vamos celebrar com toda a igreja neste ano, nós estamos falando a respeito dessa bênção gloriosa de ter Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e de vivermos essa vida debaixo dessa graça maravilhosa e celebrarmos esse Cristo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Natal, amados irmãos, exalta a família, porque Jesus, né, o anjo do Senhor, veio e anunciou em uma família o nascimento de Jesus. Eu brincava com a Isadora e também com a Isadora
e a Heloísa, né? E eu falei assim, olha, vou apresentar para vocês aqui está a Heloísa é filha da Daniele, e aqui está a Isadora é filha do Jefferson. A Isadora falou assim, não, eu sou filha da Daniele com o Jefferson. Eu sou filho do meu pai com a minha mãe. Eu não sou só filho do meu pai, não. A Heloísa até que ficou tranquila sendo filha da mãe, mas a Isadora não ficou tranquila sendo filha do pai. Ela é filha do pai e da mãe, né? Jesus, né, ele nasceu dentro de um lar, né, filho de Maria e também de José. Então, o Natal da Esperança é marcado pela celebração na família, na comunhão, né, entre aqueles que o Senhor constituiu reino, aqueles que o Senhor constituiu a sua família para o louvor da sua glória. E esse Natal da Esperança, amados irmãos, é marcado pelo encontro do céu com a terra, porque o anjo do Senhor vem visitar a terra. É o anjo do Senhor que traz esta mensagem. É o mensageiro de Deus que vem conversar com uma simples mulher, uma menina, Maria. O anjo visita a terra para falar com essa menina e desafiá-la a estar e a fazer parte do projeto de Deus. Você já imaginou como isso deve ter ressoado ali no coração e na mente de Maria? Porque ela conhecia toda a história e ela estava aguardando também, mas de repente o anjo chega e diz para ela: você vai fazer parte da história da salvação de toda a humanidade. Teve um momento em que está registrado aqui que ela teve até medo, ela ficou com medo. Isso é muito grande para mim, né? Isso é muita coisa para mim. Eu sou apenas uma menina. Mas, amados, o Senhor fez isso com Maria, aquela menina, para o nascimento de Jesus. E o Senhor tem feito isso conosco hoje. Hoje você é que faz parte da história da salvação, para levar a mensagem da salvação a muitas outras pessoas. Hoje, o anjo Gabriel não vem, mas o Senhor me envia a colocar diante dos seus olhos esta palavra e diante do seu coração esse desafio, e o Espírito Santo de Deus trabalha o seu coração para que você aceite esse desafio e você seja parte dessa história da salvação sobre a face da terra, e você se sinta parte desses que, como Maria, foram desafiados a levar esta mensagem da salvação, a gerar Jesus Cristo na vida das pessoas. Maria gerou Jesus no coração do mundo, Maria gerou Jesus para o mundo todo. Ser mãe é privilégio, né? Ser mãe é privilégio. Imagine agora Maria gerando Jesus para toda a humanidade. Mas esse é um desafio para mim e para você também nesse Natal da Esperança, em gerar Jesus no coração das pessoas. Eu tenho certeza que tem alguém perto de você que está precisando de Jesus, que está como a terra de Naftali, que está como a terra de Zebulon, que Isaías diz, que eles estavam distante, que eles estavam na escuridão, que eles estavam precisando de salvação. E você é essa pessoa desafiada como Maria para levar essa mensagem do Senhor, o nosso Deus. 3 pontos eu quero conversar com você aqui nesse texto hoje. Primeiro deles, lá no versículo de número 24 até o 27. Natal da Esperança nasce do anúncio do anjo a Maria, informando o nascimento de uma criança. É importante, amados irmãos, lembrar que no último domingo nós falamos sobre o nascimento de uma criança, mas o negócio foi com Zacarias e Isabel, o nascimento de João Batista, que era o precursor de Jesus, aquele que chegaria na frente para preparar o caminho. Esse Natal da Esperança aconteceu na vida de Isabel porque ela tinha uma esperança, e a esperança de Isabel era ter um filho, era ser mãe, e isso aconteceu na vida dela, né? Deus, nosso Deus é o Deus da esperança.
em todas as áreas, em todos os sentidos. É o Deus em quem nós podemos esperar, porque Ele ouve e Ele atende às nossas orações. E aqui, amados irmãos, Lucas enaltece a esperança dos pais estéreis, né? Porque ele cita aqui que Isabel era estéril, já era de idade, mas aconteceu um milagre daquilo que ela esperava. Lucas aqui, amados irmãos, nos leva a lembrar lá do Antigo Testamento de outras mulheres também, que foram visitadas pelo Senhor e que receberam esse milagre nas suas vidas, né? Vamos lembrar de Sara, que gerou Isaque, e já era também de idade, mas o Senhor fez um milagre ali na vida dela, e ela se tornou mãe de Isaque. Ana, que orou, não foi compreendida nem mesmo pelo sacerdote Eli, mas ela diz: eu estou aqui diante do meu Deus, conversando com o meu Deus, e Deus entregou e deu Samuel para Ana. Vamos lembrar aqui de uma mulher que não tem o nome dela na Bíblia, né? Mas é esposa de Manoá. Eu estava fazendo perguntas para as meninas ontem, né? Então essa aqui é uma pergunta: quem? O nome da esposa de Manoá não aparece na Bíblia, né? Mas Manoá é pai de quem? Né? É pai de Sansão. A mãe de Sansão não aparece o nome dela, mas ela gerou, era estéril e gerou também a Sansão, por causa do projeto de Deus para o cuidado com o povo de Israel, o cuidado com o povo do Senhor. E todas elas, amados irmãos, né, receberam a visita do Senhor. De uma forma ou de outra, elas ouviram a voz do Senhor e fizeram parte do projeto de Deus na vida do povo de Israel. Agora o anjo Gabriel vem e faz o mesmo anúncio a Isabel: Isabel vai ser mãe. E depois o anjo vem e faz o anúncio agora também a Maria: Maria, você vai ser mãe. Você vai gerar aquele que é o filho de Deus. Ela era apenas uma menina, mas recebeu o anjo e ouviu ali da promessa do Senhor nosso Deus. Ela estava prometida em casamento para José, que era da casa de Davi, né? Ela morava numa pequena cidadezinha chamada Nazaré, né? Uma cidade ali da periferia da Galileia, né? Centro da Judéia e Jerusalém. E o anjo enviado por Deus vem àquela menina, naquela cidade simples, a uma pessoa muito simples, né? E os irmãos sabem o que significa Gabriel? Nós temos um Gabriel aqui na igreja, temos vários, né? Várias crianças com o nome de Gabriel, né? Os irmãos colocaram o nome de Gabriel, sabe o que significa Gabriel? Né? Gabriel significa Deus é forte. Gabriel significa Deus é forte. E o anjo Gabriel, né, que é o anjo do Deus forte, né, vem onde essa menina está, né, chamada Maria. Os irmãos sabem o significado de Maria? Tem tantas Marias também, né? Conhecemos tantas Marias. Você sabe qual é o significado de Maria? Amada de Deus. Ou se não, Deus é o meu Senhor. Maria significa amada de Deus, ou se não, Deus é o meu Senhor. Porque ela é amada de Deus, Deus é o Senhor da vida dela, né? Então, amados irmãos, vemos aqui a história da visita do anjo. Começa numa expressão assim muito interessante aqui no nosso texto, nesse encontro, porque o anjo chega e vai falar logo com Maria, né? E ele diz assim: você tiver a sua Bíblia aberta aí, né? Uma vez desposado com José, chamada Maria, versículo 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, ó favorecida. Alegra-te muito, ó favorecida. Esta foi a palavra que o anjo diz para Maria.
você deve se alegrar muito, porque você foi vista lá dos céus. Você deve se alegrar muito porque você foi separada, você foi escolhida. E os irmãos sabem muito bem que quando Paulo escreve a carta à igreja de Cristo, ele escreve a igreja aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em Tessalonicenses, aos santos que estão na cidade de Éfeso, e assim por diante. E aos santos que estão na cidade de Agudos. Porque ele chama, né, os servos do Senhor de santos. Por quê? Santo quer dizer separado. Santo quer dizer separado. E quando ele fala com Maria aqui, ele diz: não, você foi considerada digna, você foi separada. E ele diz assim, um detalhe: o Senhor é contigo. O Senhor é com todos aqueles que Ele escolhe. O Senhor é com todos aqueles que temem o seu nome. O Senhor é com todos aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus. Eu quero perguntar a você, nós estamos falando sobre Natal, ensaiando sobre Natal. Então aqueles que têm filhos, têm conversado lá dentro de casa sobre o ensaio de Natal. Eu quero perguntar a você, você tem ouvido a voz do anjo como Maria ouviu? Você tem sentido essa presença de Deus que está chegando o Natal mais uma vez, e você vai celebrar mais uma vez Jesus presente na sua vida? Você ouvindo a voz do Senhor, o nosso Deus, e você podendo ouvir como Maria: alegra-te, porque você foi separado, você foi separada para servir ao Senhor. Você foi separado para levar o Evangelho de Cristo Jesus a todas as nações, a todos os povos. Quando o Senhor fala com Abraão, olha só lá em Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Entenda que você foi chamado para ser um abençoador. Você foi chamado para ser uma abençoadora. E onde você estiver, é lugar abençoado, porque você está ali como alguém que foi separado, como alguém que foi escolhido, como alguém que foi colocado para fazer parte da história da salvação. Maria era essa pessoa. E ela se comportou dessa forma. Esse Natal da esperança, mas irmãos, segundo ponto, esse Natal da esperança vem dos céus, né, ao nosso encontro. Onde nós estivermos, onde você estiver, Deus fala com você. Onde você estiver, Deus vai ao seu encontro. Não foi Maria que foi ao encontro do anjo, não, né? Foi o anjo que veio ao encontro de Maria. Nós vamos lembrar que o anjo foi ao encontro de Zacarias. Zacarias estava onde? No templo. Estava lá oferecendo sacrifício. Estava ali cultuando ao Senhor. E foi ali que o anjo apareceu a Zacarias e conversou com Zacarias sobre o nascimento de João Batista. Como ele duvidou, ele ficou mudo. Ele ficou mudo. Você já imaginou? Ele ficou mudo. Mas para Maria, ele vai visitar Maria lá na sua casa. Olha como esse Deus é o Deus da intimidade. É o Deus que vem ao encontro do ser humano. Nós nunca vamos ao encontro de Deus, jamais vamos conseguir ir ao encontro de Deus. Mas é Deus que vem ao nosso encontro. Por isso que que ele se chama Deus Emanuel. O Deus conosco, é Ele que vem ao nosso encontro. E a palavra, amados irmãos, atinge Maria ali na sua casa. E ele diz para ela: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Mas essas palavras aqui, que nós ouvimos do anjo dizendo para Maria, também foram ditas para outros servos do Senhor no passado. Todos aqueles que foram convocados pelo Senhor, né, receberam essa mesma palavra do Senhor nosso Deus: o Senhor está contigo, fique tranquilo porque o Senhor está contigo. Moisés, lá em Êxodo 3,12, o Senhor diz para o Senhor está contigo, o Senhor é contigo. Lá em Jeremias 1,8, Jeremias, com toda aquela coisa lá de não querer servir porque achava que não era capacitado, que não tinha condições de ir, o Senhor disse: ó, vai, Jeremias, porque eu estou contigo. Não olha para você, não olha para o seu coração, não olha para a sua capacidade, não olha para a sua idade. O Senhor está com você e é isso que você precisa entender. Gideão também. O Senhor chegou e disse para ele: o Senhor é contigo, homem valente.
Ruth ouviu, não da boca de um anjo, mas Ruth ouviu da boca de Boaz, quando Boaz também disse: olha, o Senhor é com vocês, o Senhor está por vocês. Eles tiveram um horizonte aberto diante dos seus olhos para realizar a obra do Senhor nosso Deus. Você conhece a história de Moisés? O que ele fez, conduzindo o povo lá no deserto. Você conhece a história de Jeremias profetizando ao povo de Israel. Você conhece a história de Gideão, que teve os seus 300, e com esses 300 ele venceu a batalha. E você conhece muito bem a história de Ruth também, uma bênção nas mãos do Senhor nosso Deus. Todos eles chamados para servir ao Senhor, e é por isso que Maria não é diferente de nenhum dos outros servos do Senhor, e é por isso que nós dizemos que Maria não é digna de adoração, que ninguém deve cultuar Maria, porque ela é como uma serva outra do Senhor nosso Deus, como os outros que estão aqui na palavra do Senhor nosso Deus, e não merecem adoração. O único que é digno de todo louvor, toda adoração, é o Senhor, o nosso Deus, porque é Ele que nos criou, Ele que nos salvou, e Ele que veio ao nosso encontro, né? É interessante até essa questão do encontro, porque aquele dia que você teve aquele encontro com o Senhor nosso Deus, e que você sentiu que a partir daquele dia sua vida mudou. Você sabe que dia que foi que sua vida mudou? Nós lemos um texto aqui, depois da confissão. Os irmãos se lembram qual o texto que foi? O da confissão? Eu estou com ele aqui diante dos meus olhos, então eu quero passar aqui para os irmãos, né? É o texto lá de 2 Coríntios 5,17. Eu gosto muito desse texto, né? Principalmente quando você está trabalhando discipulado, evangelização com as pessoas, e as pessoas têm que entender o que elas são em Cristo Jesus, né? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você pode repetir comigo esse texto? Assim, se alguém está em Cristo, as coisas velhas, e eis que tudo. Vamos falar todos juntos de novo? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glórias a Deus por isso. Mas você consegue se ver vivendo sempre em novidade de vida? Você não fica arrastando aquele fardo lá do seu passado, você não fica arrastando aquelas coisas lá do seu passado, mas você vive em novidade de vida. Foi porque o Senhor veio e teve esse encontro com você. Os irmãos já sabem que eu tive um encontro com o Senhor falou comigo, eu não estava como Jonas lá no ventre do peixe. Glórias a Deus por isso, né? Eu espero que você tenha um encontro, né, com o Senhor diferente de Jonas, porque Jonas foi lá no ventre do peixe, né? Ele estava quase morrendo, né, para ter esse encontro com o Senhor, né? Gideão teve um encontro com o Senhor lá no lagar, ele estava malhando o trigo, né? Ele estava malhando o trigo para guardar o trigo, esconder o trigo dos midianitas que vinham todo ano ali roubar o trigo deles. E ele estava lá malhando o trigo, e o Senhor apareceu lá, Gideão, vamos acabar com essa história dos midianitas ficar roubando nós aqui. Vamos acabar com os midianitas ficar roubando vocês aqui. Você vai assumir e vai derrotar esse povo aí, e vai abençoar o povo, e nunca mais eles vão roubar aquilo que é de vocês. Elias estava lá na caverna, e o Senhor aparece com ele lá na caverna, e vem terremoto, e vem fogo, né? E depois vem uma brisa assim bem suave, e Deus fala com ele ali naquela brisa. Naquele momento Deus falou com ele, né? Eu me lembro que Deus falou comigo, eu estava no meu quarto, né, ouvindo minha mãe e meu pai conversar. Deus falou comigo, eu falei, é hoje, né? Quando foi que Deus falou com você? Deus falou com Maria naquela ocasião lá na sua casa. O anjo entrou e falou com ela. Quando foi que você conversou com Deus e Deus disse, olha, a partir de hoje você vai ser meu servo, a partir de hoje você vai ser minha serva, a partir de hoje você vai ser aquele que vai anunciar salvação e vida eterna, que vai pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? É Natal quando isso acontece nas nossas vidas. Isso é Natal, é sinal da presença de Cristo. E em último lugar, amados irmãos, Natal da esperança, né? É uma bênção tão grande que você pode até se assustar. Você pode até se assustar, né? Você pode até não acreditar, pode até duvidar. Mas tire suas dúvidas e creia, porque realmente o nosso Deus é um Deus grandioso. E ele disse para Maria,
Para Deus não há nada. Para Deus não há nada. Glórias a Deus por isso, né? Amados irmãos, esta saudação que o anjo fez aqui para Maria, né? E essa sensação que ela teve também, é uma sensação de todos nós, né? Quando nós ouvimos a voz do Senhor, né? Maria teve medo. Maria teve medo. Vai, Senhor, até arrepiei aqui agora, né? Até arrepiei aqui agora. Aí o anjo fala para ela assim: não tenha medo, Maria, né? Não tenha medo. Os discípulos também ouviram isso de Jesus, porque quando eles viram Jesus andando sobre as águas, eles pensaram que Jesus era um fantasma. Eles pensaram que Jesus era um fantasma. Mas Jesus disse para ela: não tenham medo, sou eu que estou aqui. Aí Pedro, mais corajoso que todos, né? Oh, é o Senhor. Ô Senhor, então deixa eu ir ter com o Senhor. E Pedro vai caminhando sobre as águas para encontrar-se com Jesus. É claro que quando ele olhou para baixo, e ele se lembrou que era homem, e ele se lembrou que existia gravidade sobre a terra, ele afundou. Mas ele imediatamente, né, falou: Jesus, socorre-me. E o Senhor estendeu a mão e o trouxe de volta, né? Então Deus, quando Ele fala conosco, amados, às vezes nós nos assustamos mesmo. Quando Deus fala conosco, às vezes nós até temos dúvida: será que é o Senhor falando comigo? Será que essa é a vontade de Deus? Será que é isso mesmo que Deus quer? Mas eu não estou preparado para isso. Será que é para mim mesmo isso? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Se você é servo do Senhor, Deus tem falado com você. Deus tem estado com você, Deus tem conversado com você, Deus tem orientado o Espírito Santo de Deus a trazer palavras ao seu coração, amados irmãos. E esta é a palavra do anjo para Maria: não fique preocupada, Maria, não fique com medo, eu estou com você, o Senhor está com você. E esta é a mensagem do Natal para nós, amados irmãos. Que esse Espírito Santo de Deus que estava lá no início da criação, que pairava sobre a criação de Deus, é esse Espírito Santo de Deus que habita hoje a minha vida, a sua vida, e habita as nossas vidas, e Ele faz essas obras gloriosas e maravilhosas, e manifesta a glória de Deus em nós e através de nós. Maria foi chamada com um propósito: servir ao Senhor. E ela começa servindo ao Senhor, indo visitar lá a Isabel. Ela vai visitar a Isabel para servir ao Senhor e se colocar à disposição do Senhor. E ela diz, para concluir aqui, ela diz, lá no verso de número 28, ou melhor, verso de número 38, aliás. Verso de número 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria ouviu o anjo dizer que ela ia ter um filho, sem ter relação com homem nenhum. Seria a obra do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus fecundou o óvulo de Maria, para que ela tivesse um filho dela, com o Espírito Santo de Deus, que o fecundou. Maria teve Jesus virgem. Nós vamos falar sobre José no próximo domingo. E José respeitou a gravidez de Maria, e só foi ter relação com ela depois que Jesus nasceu, para que viessem os outros filhos, que aí então foram filhos de José com Maria. Feche teus olhos. O Senhor te escolheu, assim como Ele escolheu também a Maria. Ele enviou o anjo lá do céu para falar com ela. Ele disse da sua importância. Ele disse do seu ministério. Ela se assustou, porque era muito grande esse ministério para ela. Hoje,
Deus quer continuar com o anúncio do nascimento de seu Filho Jesus Cristo. Hoje, Deus quer continuar salvando, resgatando aqueles que estão perdidos no pecado e que estão indo para o inferno através da sua vida. O anjo visita a sua vida, a sua casa nessa noite. Que você possa ouvir a voz do anjo do Senhor te desafiando como desafiou Maria, te acalmando como acalmou o coração de Maria, e que você possa entender que Ele está na sua vida para fazer milagre como Ele fez na vida de Maria. Não importa a sua incapacidade, não importa a sua simplicidade, não importa a sua pequenez, Ele vai conduzir você em vitória sempre. Para isso você só precisa dizer, como Maria disse: eis aqui o servo do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, que faça em mim a sua vontade. E que você viva para o louvor da glória do nome do Senhor nosso Deus, e possa ter esse Natal da esperança, e ser esse Natal da esperança na vida daqueles que estão aguardando ouvir dos seus lábios a respeito de Jesus. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus de graça e de misericórdia, visita, Senhor, cada um dos teus filhos aqui nesta noite. Visita, Senhor meu Deus, cada uma das suas filhas aqui nesta noite, Senhor meu Deus. E, ó Deus, sopra sobre os seus ouvidos, Senhor meu Deus, a palavra que o Senhor tem para cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. Que ninguém possa sair daqui nesta noite, ó Deus, sem ter ouvido a sua voz, e sem ter ouvido, Deus, o seu desafio, Pai, para te servir, Senhor, para ter o Senhor dentro de si, e para gerar o Senhor na vida daqueles que necessitam da sua palavra, Pai, e que assim possamos fazer, ó Deus, através do servir ao nosso próximo, Senhor, como Maria saiu para servir a Isabel, Senhor, possamos sair para servir aqueles que estão necessitados, ó Deus, tanto, ó Deus, do pão, quanto, ó Deus, da palavra, quanto, ó Deus, de um abraço, quanto, ó Deus, de uma expressão, Senhor, meu Deus, de uma palavra de força, de ânimo e de fé, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, usa os teus servos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para que seja Natal da esperança, e esperança para muitos, Senhor. Usa-nos também, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, para, Deus, levar essa mensagem de salvação, de cura, de libertação, de saúde, Senhor, àqueles que estão necessitados, Pai, a este mundo, Pai, que está carecendo tanto de salvação, Senhor, de cura, de libertação e de muito amor, o amor de Cristo Jesus, Senhor. Eis-nos aqui, Pai, como igreja tua, faça-se em nós, ó Deus, a sua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.